O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. Mas qual é o motivo desta alegria? É a proximidade do Senhor. O Senhor, Ele está perto. Ele se aproxima, a sua chegada se aproxima. Isso torna evidente que o nosso Deus, Ele não é um Deus distante, que vive lá em cima no céu e nós abandonados aqui na terra. Nosso Deus não é um Deus distante dos seus filhos. Ele desceu dos céus para nos salvar. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. E esta é a razão da nossa alegria no dia de hoje. Vejam, nas experiências humanas que nós temos, já é uma grande alegria saber que nós podemos contar com alguém, que nós não estamos sozinhos no mundo. Como é bom perceber a proximidade de alguém durante os momentos diversos que nós vivemos. Como é bom saber que tem alguém próximo para nos ajudar a enfrentar as situações que podem aparecer ao longo da nossa vida. Se nas experiências de proximidades humanas é assim, quanto maior não deve ser a alegria de saber que Deus mesmo vem até nós e pessoalmente para nos salvar. Que alegria! A salvação que o mistério da encarnação realizou em nós é a causa desta grande alegria que nós hoje celebramos. Irmãos e irmãs, a alegria cristã, ela repousa na experiência de ter sido salvo, de ter sido redimido. Essa experiência de salvação, ela pode ser resumida nas palavras da primeira leitura que nós ouvimos. Quero convidar a cada um a meditarmos em cada ação do Messias para perceber se nós já fizemos essa experiência de salvação.
O que diz do Messias na primeira leitura? Quem é o Messias? O Messias é aquele que veio para dar a boa nova. Que boa nova é essa? A boa nova que o Messias veio proclamar é de que nós somos profundamente amados por Deus. A vinda de Cristo tem esse propósito. Por primeiro, somos amados. Ele deu a sua vida para nos salvar. E agora Ele vive conosco todos os dias para nos iluminar, para nos fortalecer, para nos libertar. Vejam, irmãos e irmãs, quem de nós já fizemos essa experiência de saber-se amado por Deus, de perceber-se amado por Deus? Pode ser que nós estejamos há muito tempo na vida da igreja e não tenhamos sido interpelados por esta verdade. Como o povo de João Batista, em que Cristo estava no meio deles, mas eles não o reconheciam. Às vezes nós também vivemos esta experiência. Cristo está no meio de nós, caminha conosco, está dizendo a nós que nos ama profundamente e nós ainda não o conhecemos. Nós ainda não fizemos a experiência. Vejam, a boa notícia da salvação é a primeira graça que a vinda do Salvador quer nos lembrar. Depois ele diz que o Messias veio para curar as feridas da alma. Sabe aquelas dores que não se curam com medicamentos? Aquelas dores que não tem como aplicar um remédio porque precisamente o remédio é Cristo? Pois bem, Ele veio para curar as feridas da alma. Quais são as feridas da sua alma? Cristo vem nesse Natal com esse propósito de curar as dores que nenhum médico, que nenhum medicamento pode sarar. Depois, o Messias veio também para dar liberdade aos presos. Aqueles presos em seus maus hábitos, presos nos vícios, sejam eles de qualquer ordem. Aquilo que nos escraviza como resultado do nosso egoísmo. Cristo veio para nos libertar, veio para dar liberdade àqueles que se experimentam aprisionados. Pois bem, irmãos e irmãs, a chegada de Cristo traz todas essas graças e muitas outras, que poderíamos ficar aqui falando e meditando, porque são inúmeras as graças. O mistério da encarnação é inesgotável. Então eu vos pergunto, como permanecer triste depois de saber que Cristo realizou tudo isso por nós? Como permanecermos desiludidos depois de saber que Deus nos amou de tal maneira? Impossível. Por isso, alegremo-nos. Ele está perto. Isso serve para alimentar em nós esta alegre esperança pela sua chegada. Agora vejam, esta alegria do que eu estou tratando aqui, ela independe das circunstâncias. Notaram o que São Paulo disse? Estai sempre alegres. Sempre. Rezai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias. Como viver essa alegria sem cessar, meus irmãos e irmãs? Como estar alegre independente das circunstâncias? Porque você pode estar dizendo assim, padre, a minha vida está difícil? Está um caos? A minha vida está cheia de preocupações? Como me alegrar no meio dessas circunstâncias? Como?
Me alegrar no meio do sofrimento? Vejam, vamos procurar essa resposta na liturgia de hoje, porque a liturgia ela nos dá 2 exemplos de como nos alegrar independente das circunstâncias. O primeiro exemplo é João Batista, um homem extraordinário enviado por Deus, testemunha da luz. A alegria de João Batista, ela resulta da graça dele ter visto o cumprimento das profecias dos inúmeros profetas que vieram antes dele. Ele foi o privilegiado por ver o cumprimento das profecias. Na verdade, a alegria de João Batista começou quando, na visita de Maria a Isabel, a sua mãe, ele ouviu a saudação de Maria e ele estremeceu de alegria no ventre de Isabel. A alegria dele começou lá, mas essa alegria não passou. No contexto do Evangelho, João está vivendo um momento de incompreensão. Está sendo mal interpretado. As pessoas não conseguem entender quem ele é. Então aparecem uma série de perguntas. Quem é você? É Elias? Não. Você é o profeta? Não. Você é o Messias? Não. João parece que está aqui fazendo pirraça, né? Até que os seus interlocutores dizem assim: afinal, diga logo quem é você. Se esses que o interrogam fossem mato-grossenses, eles iam falar assim: João, para de moagem. Vocês já ouviram essa expressão? Para de moagem, para de enrolação, João. Quem é você afinal? Vejam, João está num momento de incompreensão. Os momentos de incompreensão que nós temos na vida não é razão para a tristeza quando se tem uma esperança alegre te sustentando. Seja do ponto de vista em que você não é compreendido, ou em circunstâncias que você não está compreendendo. Por que isso está acontecendo comigo? João, ele está num momento assim, em que ele não é compreendido. Mas mesmo assim, ele não para a sua missão. Por quê? Porque uma esperança alegre o impulsiona, a alegria de ver o reino de Deus acontecendo. Além disso, irmãos e irmãs, João também mostra o caminho da alegria quando ele sai do centro. Diante das perguntas, quem é ele? João se descentraliza e coloca Jesus no centro. Eu não sou o Messias. Eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, do qual eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Prestem atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. Viver centrado em si mesmo é o caminho certeiro para a tristeza e o vazio existencial. Quanto mais você vive em torno de si, quanto mais você vive em torno do seu problema, mais você vai se afundar numa tristeza que não tem fim. O caminho certeiro para uma vida vazia e uma vida triste é viver centrado em si mesmo. Não é de se admirar que os nossos tempos ofereçam oportunidades infinitas de entretenimento, de lazer, de prazer, de facilidades e etc. E também, paradoxalmente, somos uma geração insatisfeita, marcada pela tristeza. Como pode, num mundo como nós estamos, de tantas facilidades, com tantas oportunidades para sermos felizes, e no entanto, uma sociedade
insatisfeita, triste. Isso demonstra, irmãos e irmãs, que não é o viver para si que trará a verdadeira alegria. João vive a alegria cristã porque fez de sua vida um testemunho da luz, que é Cristo. Viveu para Cristo e por Cristo saiu do centro. O outro exemplo de alegria, e aqui eu concluo esta homilia, um exemplo de alegria em circunstâncias adversas é a Virgem Maria. Onde que a Virgem Maria apareceu na liturgia de hoje? No Salmo. No Salmo de hoje nós cantamos o Magnífica. Quando Maria canta o Magnífica, a sua vida não está um mar de rosas. Ela está grávida, virgem, a maternidade não estava nos seus planos, tudo saindo o contrário daquilo que ela imaginava. Imaginem como estava a cabeça de Nossa Senhora naquele momento. Não estava fácil, não estava vivendo um momento fácil. E o que faz Maria? Ela canta. Ela canta o hino mais alegre de toda a Sagrada Escritura, que é o Magnífica. Como ela consegue cantar numa circunstância como aquela? Como ela consegue se alegrar? E veja, não é um canto qualquer, é um cântico de corpo, alma e espírito, como disse a segunda leitura. Ou seja, toda a pessoa de Maria está naquele canto. Ela canta com o seu corpo quando ela eleva a sua voz. Ela canta com a alma, minha alma glorifica o Senhor. Ela canta com o espírito, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Maria canta. Pergunto novamente, e por que canta? Como ela consegue cantar no contexto dramático em que vivia? Ela canta, irmãos e irmãs, porque o que move Maria é a certeza da salvação. O que move Maria é a alegria de saber que seremos salvos da morte. Mesmo sem entender, ela confia. Ela está fundada na confiança no Senhor. Ela é o modelo de esperança alegre. Maria canta porque ela sabe que aquele momento dramático vai passar e vai ser causa de alegria, não só para ela, mas para o mundo inteiro. Quais são as circunstâncias dramáticas que você está vivendo? Eu quero convidar você a cantar como Maria. A cantar, a se alegrar. Não há razões para que eu me alegre, Padre. Aqui eu já disse inúmeras razões para que nós possamos nos alegrar. Cristo está vindo ao nosso encontro. Eu quero propor duas coisas concretas para esta semana, até o próximo domingo. Primeiro, façamos o propósito nesta semana de rezar o Magnífica todos os dias. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, vamos permitir que a certeza da salvação, da chegada do Senhor, renove as nossas esperanças. Eu duvido, se nós nos aplicarmos nesse propósito, eu duvido que se domingo que vem você não poderá testemunhar. É verdade, Padre, eu estou vivendo uma situação dramática, mas a alegria, a esperança renovou no meu coração na medida que eu fui rezando o Magnífica ao longo dessa semana. Rezemos o Magnífica, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, para que a alegria que entrou no coração de Maria naquele cântico entre também no nosso. E segundo propósito, a alegria se renova quando Deus se aproxima. Eu comecei a homilia falando disso. Nós podemos ser canal dessa alegria ao nos aproximar das pessoas. Seja próximo das pessoas. Manifeste proximidade. Saia do centro
e se interesse pelos outros. Queira comunicar a alegria que você está vivendo hoje àqueles que estão nas trevas do erro, no pecado, desiludidos, entristecidos. Quanto mais saímos de nós, mais Cristo pode nascer em nós. E isso é fonte de alegria sem medidas.